ZEG. Energia renovada para o amanhã. Estamos de volta aqui para o nosso segundo painel de resíduos sobre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental, ao vivo do Zero Summit, evento em parceria com o Welcome Tomorrow, aqui num dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. E claro, você seja bem-vindo, você é o nosso convidado para justamente entender os modelos, como a sociedade vem se posicionando em todos os âmbitos, né? Seja ele econômico, social, ambiental, o que de fato as empresas, o setor privado, também o governo vem fazendo para se alinhar a essa proposta de economia verde, né? De fato, de sermos esse agente circular, de estarmos dentro dessa proposta que é tão importante e fundamental esse tipo de discussão nesse momento, tá bom? Então, gostaria de chamar vocês agora para acompanhar também a fala do Daniel Rossi, da ZEG, que justamente vai tratar sobre a importância do aproveitamento energético de resíduos para a economia circular e o meio ambiente. Vamos ver. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com esse fera, que é o Daniel Rossi, da ZEG, gravando aqui para o Zero Summit, e com meu amigo Lucas de Graça, meu parceiro no Zero Summit. Deu certo? Estamos aqui muito felizes. Obrigado, Daniel, por receber a gente aqui na casa da ZEG. E estamos aí trazendo uma entrevista que vai ao ar para o Zero Summit, que é a primeira conferência da América Latina, onde a gente está trazendo ideias e tecnologias para um futuro de zero carbono. E eu acho que isso tem tudo a ver com a ZEG, a começar pelo nome, Zero Summit e ZEG. Acho que os Zs aí são de Zero, né? Então, conta um pouquinho para a gente quem é a ZEG, quem é o Daniel, para a gente começar esse bate-papo nosso. Como sim. Bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado, Lucas, obrigado, Rodrigão. É um prazer enorme estar representando a ZEG nesse evento. O Zero Summit é um evento fantástico e mostra que o sonho de construir a ZEG lá atrás, hoje ele se tangibiliza de várias maneiras. Eu sou o fundador da Capital Energia, sou sócio da Capital Energia, que é um grupo que atua no mercado de energia elétrica em diversas operações. E em 2016, eu e meu sócio, nós começamos a sonhar com uma mudança de posicionamento da operação de energia que nós tínhamos. E por que isso aconteceu? Porque nós enxergávamos claramente que nós estávamos bem no centro de uma transição energética importante. E a gente costumava conversar que essa transição energética ela poderia ser similar àquela revolução industrial lá da década de 20, e ela aconteceria naturalmente no setor elétrico. Como nós estamos dentro do setor elétrico e a gente via essa transição ocorrer, não nos perdoaríamos se não tivéssemos envolvidos nesse processo. Então nós enxergamos que a gente tinha que fazer parte desse processo de transição energética e a gente enxergou a energia renovável e as teses da energia renovável como teses que cabiam muito para a nossa linha de negócios e para a nossa linha, para o nosso mindset, pensando na transição e na substituição de combustíveis fósseis. Então a ZEG, ela é uma companhia, ZEG significa Zero Emission Generation. Então ela é uma companhia que ela é focada em soluções de energia renovável para fazer a substituição da matriz fóssil pela matriz renovável, tanto de energia elétrica quanto energéticos em geral. Então a ZEG nasceu com esse propósito e a gente está aí nessa batalha há 4 anos fazendo esse trabalho, com alguns projetos sendo implementados e fazendo essa revolução aí junto com a sociedade. É isso que eu ia perguntar. Quando você fala de energia renovável, tem uma gama muito ampla, né, de diversas energias renováveis. Pode ser de biocombustíveis, fotovoltaicos, até você pode argumentar que zero emission, né, emissão zero, pode até ser nuclear. Uhum. Explica um pouco qual foi o foco que a ZEG tomou inicialmente, se esse foco se manteve, e o que vocês estão trabalhando hoje de tecnologia na emissão zero. Tá. Nós começamos o negócio pensando naquilo que era o mais óbvio e que hoje todo mundo conhece. A energia eólica e a energia fotovoltaica estavam no nosso roadmap e era por ali que a gente ia começar. Nós somos muito desafiados por consumidores que no Brasil, né, os consumidores eles não têm todos liberdade de escolha, então você tem ali uma limitação para você escolher de quem você vai comprar energia
E aí nós começamos a ser desafiados por consumidores que não atingiam a sua capacidade, a barreira mínima de entrada para o Mercado Livre, precisavam de uma solução tanto que traria economia quanto que pudesse trazer também a mudança da matriz. Ao ser provocado por isso, o caminho que a gente escolheu foi, dentro do conceito da geração distribuída, começar a montar projetos fotovoltaicos e eólicos para tentar trazer esse consumidor para a mudança de matriz energética. Então nós começamos muito focados nisso. Logo depois a gente abandonou a eólica, porque a eólica ela faz muito sentido para quando você faz volume de parques, são parques muito grandes, então no conceito de energia descentralizada de menor escala não funcionaria, não estaria economics para isso, e aí a solar faria todo sentido. Então, a eólica também tem um capex um pouco maior, se quiser instalar uma torre ou... É um capex maior, mas como é um mercado que está sendo muito bem explorado por diversas companhias, fazendo parques muito grandes, quando você tenta encaixar um parque menor, ele acaba perdendo viabilidade. Né? Então, no nosso caso, a gente começou a desenvolver muito projeto fotovoltaico. E a ZEG nasceu fazendo isso. Só que com o passar do tempo, nós fomos percebendo o seguinte, a energia fotovoltaica começou a ser muito explorada por diversos players, e aí ficou muito fácil você viabilizar projeto do ponto de vista estrutural, de construção e tudo mais. Isso viabilizou a explosão de sistemas fotovoltaicos que a gente tem no Brasil hoje, mas a gente ainda começava a encontrar alguns outros dilemas, porque a fotovoltaica ela viabilizava com eficiência econômica no norte do estado de São Paulo para cima do Brasil, por causa da radiação solar. Do sul para baixo, quer dizer, do centro-oeste aqui, pegando São Paulo para baixo, você não conseguia viabilizar via painéis fotovoltaicos. Então a gente precisava de outra solução, porque os clientes tinham unidades consumidoras em diversos pontos e queriam fazer a transição, mas a fotovoltaica não fechava a conta, a eólica é no Nordeste ou no Sul ou no Norte. Então, como que já nós vamos fazer essa transição? Como é que a gente pode ajudar o cliente a fazer essa transição? Qual é o desafio que a gente tem? Encontrar fontes que a gente consiga fazer de forma descentralizada a produção de energia renovável e entregar para esse cliente em diversos outros locais. Então nós começamos com a solar e fomos caminhando ao longo do tempo procurando outras teses, e aí nós começamos a buscar o biogás. O biogás de aterro sanitário entrou no nosso roadmap como principal foco de negócio, e paralelo ao desenvolvimento do biogás a gente começou a procurar outras tecnologias que pudessem ser disruptivas. E aí nós encontramos uma tecnologia que ela é bastante disruptiva, que ela imita o processo aí da natureza, fazendo com que a gente, qualquer resíduo que a gente coloque no nosso sistema, ele gaseifica imediatamente por causa da temperatura, no ambiente hermético, fechado, todo controlado. Ele gaseifica e nós conseguimos transformar resíduo em energia elétrica ou energia térmica. E a gente consegue fazer isso com uma das teses da ZEG. Então, começamos na solar, fomos para o biogás, encontramos essa outra tecnologia, incorporamos tudo isso embaixo de um portfólio chamado ZEG, e aí cada uma dessas teses é uma unidade de negócio, cada uma dessas teses... Então continua solar. Continua solar. Nos lugares onde fazem sentido e onde não faz sentido, vocês estão olhando essas outras teses. E as outras a tese do aterro de biogás, eu acredito também que você tem, né, a gente está aqui em São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes, o problema do lixo em si, né? Se esse gás aqui o lixo vai para onde? Para aterro, né? Se você não coleta esse gás, esse metano, esse biometano que acaba sendo expelido de forma natural, e todo mundo fala de CO2, né? Como aquecimento global, mas o metano ele é inclusive muito mais forte como um greenhouse gas, né? Ele absorve muito mais calor que o próprio CO2. Eu acho que e ele é 6 vezes mais. 6 vezes mais por unidade de molécula a mais de retenção de calor. Então você está pegando esse metano e além de você captar ele e ele não sair para a atmosfera, você capta e produz energia, ou você vende esse metano para uso em veículos? Como é que funciona isso? Essa é uma tese da ZEG Biogás, e ela começou explorando o aterro sanitário, e é exatamente o que você falou. No Brasil a gente tem um grande problema, que é o problema dos lixões. Né? Então, lixão a céu aberto. A céu aberto. Joga lá, 50% até encher, depois muda de área e joga de novo. E joga de novo. 50% dos resíduos do Brasil não são destinados de forma correta. São colocados em lixões ou jogados em rio.
Então nós temos um problema de saneamento acima de tudo. Então, em São Paulo, que você mencionou, realmente é uma cidade que ela obviamente ela é diferenciada do ponto de vista de sociedade, de estrutura, é a mais estruturada do ponto de vista do Brasil. Então acaba que aqui você tem aterros bem desenvolvidos. Então nós exploramos um aterro sanitário aqui na zona leste de São Paulo, um biogás que é produzido lá, e nós produzimos ali alguns produtos que eu vou te explicar quais são. Mas é importante para chegar lá dizer o seguinte: o resíduo é captado nos caminhões, eles são levados para esse aterro, chega lá no aterro, se você não tem um aterro, ele é jogado a céu aberto num lixão, e quando ele fica a céu aberto, ele vai emitindo metano. Como você falou, ele é muito pior do que o próprio CO2. Vai decompondo. Esse é o processo natural de decomposição. Então, quando ele vai para um aterro sanitário, ele é tratado para fazer essa decomposição de forma controlada. Ele entra na terra, ele é coberto, depois vem mais uma camada, cobre de novo, ele vai montando camada em cima de camada. E todas essas camadas de resíduo, elas vão, pela pressão da gravidade, ele vai entrando, compactando e gerando a decomposição automática desse resíduo num ambiente controlado do aterro sanitário. Cada uma dessas camadas Essa decomposição ela é feita por bactérias ou ela é feita simplesmente pelo aumento de entropia do sistema? Não, é um mix, mas eu diria para você que bactéria é o principal. Bactéria come a matéria orgânica, É decomposição natural. Decompõe papel e tal, celulose, e vai emitindo metano. Então, esse processo, ele é captado com tubulações em cada uma dessas camadas. O metano, ao invés de ir para a atmosfera, ele vem para essa tubulação, ele sai da tubulação e vai, em alguns aterros, ele queima em flare. Ao queimar em flare, você queima o metano, você não emite vira metano. CO2. E aí ele vira CO2. O que nós fazemos? Pega esse metano que está aqui, e aí nós temos sempre duas rotas para ele. A rota 1, que é colocar esse metano, coloca um motogerador na ponta do processo e gera energia elétrica. Então, com o lixo, com o resíduo, você consegue produzir energia elétrica de forma 100% renovável. Com preço acessível ou não? Extremamente competitivo. Competitivo. É um preço... Porque a matéria-prima, na verdade, talvez até você receba, você é pago para receber esse lixo. Né? Porque tem um custo de você... mesmo. Então, a matéria-prima que vai gerar a sua fonte energética, você recebe... O modelo de negócio o modelo de negócio de um aterro sanitário, então são duas formas de a gente pensar. No aterro sanitário, ele tem que ser remunerado para fazer esse processo de captação e de destinação adequada. Então ele recebe para poder destinar. Nós não operamos o aterro sanitário, mas aí o nosso acordo com o aterro sanitário O aterro sanitário são operados por empresas privadas ou públicas ou mix? Cada local é de um jeito. Esse que nós exploramos é a empresa privada. Nós temos um acordo comercial com essa empresa privada que explora esse aterro, onde nós compramos esse biogás dele. Então, ao fazer todo esse processo, nós pagamos para ele, para receber esse biogás, e desse biogás nós produzimos o equivalente a 5 MB de energia elétrica, que abastece uma empresa de telefonia. 5 MB é bastante. É bastante. Que abastece uma empresa de telefonia, que supre energeticamente uma empresa de telefonia em diversas torres de transmissão, e o restante do biogás, que tem muito mais biogás, nós resolvemos ir para a segunda rota de desenvolvimento, que é a rota de você produzir um combustível renovável. E aqui é uma rota um pouco mais desafiadora. O asset que você precisa ter aqui na ponta para fazer a purificação desse gás é mais caro e mais específico, mas a gente gosta de desafio, então nós fomos muito para essa tese. Então nós pegamos essa tese como sendo a nossa tese principal da ZEG Biogás hoje. Produção de combustível renovável, lógico que sempre que possível a gente produz energia elétrica, mas o foco é fazer com que os nossos processos, eles, no final do dia, o produto final, seja um combustível que é substituto do diesel, do gás natural, do GLP. Então você vai poder fazer abastecimento de carro GNV ou de caminhões pesados movidos a gás com um combustível 100% renovável que reduz 95% de lixo e reduz 95% a emissão de CO2. Então, esse nosso movimento é um movimento para fazer com que a gente consiga eliminar ou diminuir ao máximo as emissões, principalmente no transporte rodoviário e na locomoção urbana, através de um combustível renovável que em breve vai estar nos postos de abastecimento.
Bacana. A ZEG, então, é uma empresa do ponto de vista de energia, né? Você comentou aqui agora que ela acabou também indo para uma segunda vertente, que é a questão do biocombustível, né? Mas ela foi criada com o objetivo de explorar o nicho da geração distribuída, né? E para quem não sabe, geração distribuída começou com a resolução ANEEL em 2012 ainda, né? E que permitiu que aquelas pessoas que consomem energia produzam a sua própria energia até um limite de 5 megawatts. Então essa resolução, a geração distribuída hoje ela está mais difundida no Brasil, mas ela ainda é muito ligada à questão da energia solar, porque de fato, como você disse, teve um boom da energia solar e hoje acho que 86% da energia em geração distribuída é gerada através de solar, mas essa própria resolução da ANEEL, que era a resolução 482 e hoje a 687, ela diz que geração distribuída pode ser feita através de energia solar, energia eólica e cogeração qualificada, que entra o biogás, né? Exato. Então isso é bom para que todos fiquem sabendo, porque a geração distribuída pode ser também explorada através disso. Uma grande vantagem que eu vejo, eu queria ver sua opinião a respeito disso, como você disse, existem os recursos, apesar do Brasil ter fontes renováveis em abundância, alguns recursos têm algumas limitações em função do país ter uma demografia muito grande. Tanto a eólica quanto a solar, a gente tem aí horários em que elas conseguem despachar e gerar energia. O biogás você já tem uma vantagem em cima dessas energias, você pode despachar no momento que você queira ou no momento que o grid mais precisa. Então você tem também, talvez você possa até comercializar no futuro, não sei como é que são seus planos, os serviços ancilares do sistema elétrico. Uhum. Como que a ZEG vê isso hoje, esse diferencial competitivo que o biogás tem? E é um excelente ponto, Rodrigo, porque realmente o biogás no Brasil ele foi pouco explorado. E o tradicional no Brasil era explorar o biogás de aterro sanitário, porque ele está produzindo ali, num processo bem captado, ele está produzindo e queimando em flare, então ficou muito óbvio utilizar para fazer energia elétrica. Uhum. Só que o biogás ele pode ser produzido de diversas outras formas. Então, para responder a tua pergunta, eu só vou explicar uma coisa antes. No nosso caminho estratégico, e aqui vale dizer que o Brasil é um dos maiores emissores de gás metano do mundo por causa do agronegócio. O agronegócio produz muito gás metano. Então a nossa tese caminha para produzir biogás onde hoje é completamente desperdiçado esse potencial. Então existe hoje um potencial de produção de biogás no agronegócio brasileiro que tem o mesmo tamanho de todo o gás produzido no pré-sal. Então é muito grande o potencial brasileiro no agronegócio para a produção de biogás. A produção de biogás no agronegócio, só para eu entender, é mais na área de pecuária ou em geral? Ou cana? Cana, pecuária, processo agrícola que tem algum tipo de industrialização gera sempre uma decomposição de algo. Então, esse processo, você pode pensar no agronegócio de uma forma, pensando em pecuária de uma forma geral, já existem diversos projetos no Brasil em pequena escala, principalmente quando é de criação de porco, de frango. Então existem processos pequenos que você consegue produzir energia elétrica para abastecimento próprio das granjas, por exemplo. Então isso já acontece da fazenda no Brasil, que está produzindo ali. O que nós vamos fazer é pegar onde não é explorado. Então você citou a cana. O processo de produção de etanol, por exemplo, ele sobra um resíduo desse processo, que é a vinhaça. Essa vinhaça tem um poder orgânico muito grande. Esse poder orgânico, normalmente, ele é jogado de volta na lavoura. Então, automaticamente, você começa a criar um campo que ele fica mais contaminado do ponto de vista de matéria orgânica. E aí, a produtividade cai e as emissões aumentam e o risco ambiental também, de contaminação, de solo, de lençol freático e tudo mais. Então, o nosso trabalho é um trabalho de pegar essa vinhaça, no caso da cana, por exemplo, pega essa vinhaça, monta um processo de biodigestão em escala comercial grande e com esse processo... Só para biodigestão é um monte de bactéria lá comendo essa vinhaça e liberando outros tipos de resíduo, por exemplo, metano. Isso, então o que nós fazemos é com as bactérias num ambiente controlado, a gente consegue produzir esse biogás, o biogás similar ao que é produzido no aterro sanitário, no campo, e aí esse biogás nós podemos fazer energia elétrica ou combustível. Qual é a nossa tese? Combustível, faz um gás renovável e a própria usina de açúcar e álcool, nesse exemplo que nós estamos dando, começa a trocar sua frota que é movida a diesel
por uma frota movida a biometano, movida a gás, que vai ser abastecido por biometano, e aí ele fica com uma economia circular completa, perfeita. Então ele utiliza todo o benefício da cadeia da economia circular, finalizando com a queima desse combustível, emitindo 95 menos CO2 para fazer com que ele faça o trabalho completamente renovável no seu processo produtivo, aumenta para ele pegada de carbono, fica melhor para a usina, os CBIOS, que eu não sei se... Sim. Né, como é que vocês tem falado muito um pouco legal, falado do CBIO. E aí, eu não sei se eu não respondi ainda, né, dei uma volta, mas para eu te responder, o biogás, ele é uma fonte quase como quando você pega o solar e quando você pega o eólico e você pega uma energia elétrica proveniente de biogás, o biogás ele é infinitamente melhor para o sistema exatamente por causa da previsibilidade, por causa da geração flat. Da despachabilidade. Então, da despachabilidade. Você consegue ter um controle até do insumo, recebo mais insumo e produzo mais, ou seguro um pouco o insumo, produzo menos, de acordo com a diferença de necessidade daquela rede. Então sim, ele funcionaria quase como um equilíbrio perfeito para você poder despachar mais eólico e fotovoltaico nos momentos que ele mais produz, para você fazer um sistema mais eficiente. Você estaria ali fletando a curva de geração, né? Você tem a eólica gerando à noite, a solar gerando durante o dia e o biogás ali complementando. Entrando na base. Entrando na base e provendo segurança até para esse sistema. Exato. Num dia de um pouco menos de vento ou um pouco menos de insolação, você tem condição de suprir o grid com biogás. Exatamente. Bacana. Você abordou um ponto muito interessante quando você fala dessa questão cíclica, onde você fecha todo o processo, porque de fato assim, o agronegócio ele não começou agora, recentemente, ele existe desde os primórdios. O lixo também, o ser humano ele gera lixo desde quando ele começou a existir. E o princípio do Zero Summit é justamente isso, a gente não está aqui tratando de ambientalismo, de ativismo. O que a gente quer mostrar é como que a tecnologia pode nos ajudar a continuar fazendo aquilo que a gente já faz, só que com menos ou com zero emissão de carbono. Então eu acho que todo esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal porque você está trazendo a tecnologia a favor do meio ambiente, né? No fundo, o que a ZEG é muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa de energia. Ela acaba, por consequência, ser uma empresa de energia, mas ela é uma empresa que, antes de tudo, ela é uma empresa de tecnologia que está conseguindo transformar esse processo, né? É exatamente isso, Rodrigo. E isso é tão verdade que eu mencionei rápido anteriormente, falando sobre uma tecnologia que nós vamos buscar para fazer algo disruptivo. Então, uma das nossas tecnologias, de fato, é uma tecnologia que trata o resíduo que não é colocado em aterro sanitário ou que não vai para a biodigestão, que não é orgânico, um resíduo mais sólido e que demora muito para ser decomposto na natureza. O plástico, por exemplo. Tipo o plástico, que você pode pegar esse plástico e passar no nosso sistema, no nosso projeto, que nós chamamos aqui de Flashbox. E o Flashbox, o que ele é? Um sistema tecnológico desenvolvido pela ZEG, que num ambiente controlado, a temperaturas próximo a 1000 graus constante, a gente pega qualquer resíduo, como o plástico e outros, pneu e outros resíduos que existam, nós passamos no nosso processo e instantaneamente volatiliza, fazendo um gás renovável. Então esse é um processo extremamente tecnológico, desenvolvido por nós e que é tecnologia pura, para fazer com que a gente contribua com a eliminação de resíduos. Nós temos projetos em implantação hoje. Quando você fala desenvolvido por nós, foi desenvolvido no Brasil? Essa tecnologia ela foi desenvolvida por duas pessoas, basicamente, que começaram a desenvolver essa tecnologia. Um deles é nosso sócio, que é um brasileiro. Ele começou esse projeto junto com um francês. Esse francês, ele é um cientista, já é um senhor, já está aposentado. Ele começou esse projeto quando ele estava na Agência Espacial Francesa, ele é então um engenheiro da Agência Espacial Francesa, especialista em materiais. Então o que esse cara fazia na Agência Espacial Francesa? Ele cuidava de toda a área de propulsão de foguetes. Então ele entende de temperatura e material. E ele tinha um sonho, criar algo que pudesse ser eficiente para fazer com que a gente tivesse a eliminação de resíduos de forma eficiente na sociedade. Então ele gastou 10 anos da vida avançando no desenvolvimento de uma tese para que a gente pudesse ter material que suportasse 24/7 uma temperatura alta para que a gente conseguisse eliminar todos os resíduos que passassem no sistema. Então esse brasileiro com esse cientista francês desenvolveram ao longo de 10 anos essa tecnologia
Nós entramos depois, fazendo o quê? Aporte de capital, aquisição da tecnologia e ajudando a desenvolver a parte final do projeto que estava em escala piloto para transformar isso numa escala comercial. E o grande segredo nosso é material e o sistema de queima. Porque esses sistemas eles já existem no mundo todo, existem há mais de 100 anos, que é um sistema de pirólise. O que nós fizemos? O sistema de pirólise 4.0, nós evoluímos o sistema da pirólise. E ao fazer essa evolução, a gente conseguiu fazer uma eficiência que o sistema de pirólise não tem. Porque quando você usa o sistema de pirólise para fazer o tratamento de resíduos, que é muito utilizado no mundo todo, você gera o gás, só que uma boa parte do produto ele fica líquido, gerando o óleo da pirólise que precisa ser tratado, porque ele é contaminante. Entendi. O que nós fizemos é, inclusive, esse óleo da pirólise, ele vira gás, por causa da temperatura. Você tem que aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura para o óleo volatilizar. Então, ao ele volatilizar, nosso sistema de queima une esses gases e sai um único gás, que é o gás da ZEG, que é um gás... Porque esse óleo, imagina que se você volatiliza ele e depois ele esfria, ele volta a ser óleo. Ele volta então a ser óleo. Precisa... É exatamente isso. Você tem que queimar ele a alta temperatura. Você precisa usar essa volatilização dele para gerar uma reação química, para gerar um gás que é estável a temperatura mais baixa. É isso mesmo. Então esse gás nosso, ele é queimado e ele sai a altíssima temperatura exatamente para manter o óleo em forma volátil. Esse é o sistema da ZEG do Flashbox. Eu fico muito feliz de escutar e poder estar aqui conversando, é um exemplo, parabéns, é muito legal e é muito inspirador para todos os brasileiros e para todos os empreendedores mundiais aí, o que vocês estão fazendo. Legal, eu agradeço muito, eu acho que é um trabalho de união de esforços, né? Ninguém vai fazer nada sozinho, tem espaço para muita gente, tem essa necessidade de fazermos essa transição, de mudar a cabeça. A gente aqui na ZEG faz com um time muito dedicado, com um time muito engajado, o pessoal tem amor à construção do que a gente está fazendo, porque de fato a gente consegue enxergar claramente que a gente passa a ser parte da solução, como falou o Rodrigo, passa a ser parte da transição e a gente consegue enxergar no final do dia o benefício que a gente traz quando se engaja dessa forma. Então, que mais empresários, que mais empresas, que mais pessoas que nem vocês possam incentivar cada vez mais esse caminho. Eu estou muito feliz de estar aqui também, foi um prazerzaço esse bate-papo aqui. A gente que agradece. Esse é o papel do Zero Summit, acho que é levar esse conhecimento para a população do que essas histórias fantásticas que estão acontecendo, seja no setor de tecnologia, seja no setor de energia, seja no setor de resíduos. E a gente fica muito feliz de poder encontrar empresas, empresários, empreendedores aí. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? É muito difícil e a gente fica muito feliz de ver as pessoas que estão topando esse desafio e mais ainda, estão topando esse desafio a favor de um futuro melhor, a favor de deixar o nome escrito na história, que eu acho que é isso que a ZEG está fazendo. Vocês estão deixando o nome de vocês escrito aí nessa história e fazendo parte dela. Parabéns. Legal. Obrigado, viu? Valeu. Obrigadão, viu? Parabéns. Valeu. Valeu. Obrigado, gente.